Olá, tudo bem? O capítulo 1 do livro do Gênesis procura trazer a revelação de que Elohim, o Deus majestoso, todo-poderoso, sábio, o Deus bondoso, trouxe à existência todo o universo a partir do nada. Mas há um propósito muito especial na mente do autor de revelar-nos de maneira muito especial a criação do planeta Terra. E entre a criação do planeta Terra, logo no capítulo 1, há um destaque. E o destaque é a criação do ser humano, que nos versículos 26 e 27 traz a realidade de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador, de uma maneira totalmente distinta de todos os outros seres criados por Deus. Todos os outros seres foram criados segundo a sua espécie, porém o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. No capítulo 2, então, ele abre como que um parêntese, detalhando como foi a criação do homem e da mulher. Nós percebemos nessa revelação de que o homem é criado antes da mulher e a mulher é criada a partir do homem. O texto bíblico no capítulo 2, versículo de número 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente ou uma alma vivente. Observe aqui que Deus criou o homem do pó da terra. Como disse o sábio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, tu és pó e ao pó tornarás. Esta é uma realidade sobre nós seres humanos. Nós vemos que isso realmente acontece quando nós partimos daqui, após a morte, o nosso corpo, então ele se deteriora, transformando-se em pó. O homem é formado do pó da terra. Isso é importante para chamar a nossa atenção de que nós não somos únicos. Nós fazemos parte de um todo. Nós fazemos parte de toda a criação de Deus. Uma outra questão aqui também que revela essa simbologia do pó é que nós fomos criados para que nos lembremos de uma maneira muito humilde que nós não somos deuses. Nós somos criatura de Deus, criados sim de uma maneira muito especial por esse Deus de amor que se revelou a nós e que quer ter comunhão conosco, mas nós não devemos nos esquecer de que nós somos inferiores, muito inferiores a Deus. E Deus nos criou com uma dupla natureza, uma natureza física, formada do pó da terra, e uma natureza espiritual. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida e nós nos tornamos uma alma vivente. E assim Deus cria o homem. O homem é criado e diz o texto bíblico, no versículo 18, que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse é o propósito para o qual Deus nos criou, para que nós, homens, pudéssemos tomar conta, administrar, governar, conduzir e cultivar esse jardim que é o planeta Terra para a glória de Deus, para que esse Deus, Elohim, pudesse ser exaltado, glorificado em toda a sua criação. Logo na sequência, nós temos o registro da criação da mulher. É interessante a maneira como é descrita aqui para nós, porque diz o texto que Deus traz até o homem todos os seres para que ele passe a dar nome a cada um deles. E ele vai percebendo que cada animal que é trazido tem o seu semelhante. O leão tinha a leoa, o gato tinha a gata. Cada animal que é trazido vinham em pares, macho e fêmea.
depois de passarem todos os animais e o homem dar nome a cada um deles, ele percebe que há alguma coisa estranha. Todos os seres têm o seu par, mas ele não tinha ninguém que lhe fosse semelhante. Ele tinha a relação com Deus, que estava acima dele, a relação com a criação, que estava abaixo dele, mas não havia nenhum outro ser que lhe fosse semelhante. E o texto então vai dizer no versículo 18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. E então, com esse propósito, Deus cria a mulher. Aí no versículo 21 vai dizer: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, como uma anestesia. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Observe que interessante isso. Deus tira a mulher do lado do homem, do lado dele. Alguém que lhe seja semelhante e que vai andar ao seu lado. O homem não é superior e nem inferior à mulher, e a mulher não é nem superior e nem inferior ao homem. Eles são semelhantes. Nesse sentido, eles têm uma igualdade como seres humanos aos olhos do Criador. Por isso, lá no capítulo 1, diz que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Ainda que o texto aqui vai nos dizer que a mulher origina-se do homem, seja semelhante a ele. E aí diz o texto: e o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Olha que interessante. Agora parece que Deus faz ali um momento apoteótico na criação. Depois de trazer todos os seres, o homem dar o nome para cada um, o homem percebe: estou sozinho, ninguém semelhante a mim. Mas no final, de uma maneira muito especial, Deus traz a mulher, ela sozinha, ela entra. E o homem percebe: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa está de fato para mim como eu estou para ela. Essa é alguém que pode me completar. E aí Deus estabelece algo muito interessante aqui, que é um padrão de relacionamento que vai reger a formação, a estrutura de um tecido social que Deus está criando para reger toda a criação de Deus. Ele diz, versículo 24: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lembramos aqui daquela brincadeira que fazem, que feliz foi Adão que não teve sogra, né? De fato, Adão não tinha ninguém acima dele, era um ser Deus. Ele não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um sogro, não tinha sogra, era apenas ele e Eva, o homem e a mulher ali. Então, como fala deixa o pai e mãe? Aqui é um princípio estabelecido por Deus, que vai reger agora como serão os relacionamentos, como Deus estabeleceu a formação desses relacionamentos, que regerão padrões estabelecidos para homens e mulheres que vierem depois de Adão e de Eva. Todos os casais que quisessem se unir, eles deveriam seguir esse padrão: deixar o pai e a mãe, o homem se unir à sua mulher, então os dois serem uma só carne e se espalharem por toda a terra para levarem a toda a terra a imagem e a semelhança do Criador, a fim de administrarem, cuidarem, cultivarem do jardim, porque Adão e Eva sozinhos seria impossível a eles fazer isso. Então, aqueles que viriam depois deles, os filhos, dariam conta então dessa responsabilidade juntamente com eles. E o Criador seria glorificado em toda a criação.
alguma coisa parece que deu errado, não é verdade? Quando olhamos para o relacionamento entre homens e mulheres, nós vemos desigualdades, nós vemos atitudes de superioridade, de violência, de disputa. Parece que alguma coisa saiu muito errado. Saímos do alvo. Também percebemos o sofrimento de toda a criação, percebemos a extinção de várias espécies, percebemos que não cuidamos direito daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O que será que aconteceu de errado? É o que nós veremos no nosso próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço para você.